Já falei para os irmãos que eu sou um ex-louco, um ex-drogado, um ex-aidético, e fui morto por 10 horas e ressuscitei do Instituto Médico Legal dentro de um caixão, falando em mistério para a honra e glória do nome de Jesus. Sou filho de uma família muito pobre. A minha mãe mendiga, o meu pai alcoólatra. Nós morávamos no interior de Pernambuco. Nós dormíamos em palha de coco e muitas vezes o nosso almoço, o café da manhã, era manga verde com sal ou folha de capim cozido. A nossa vida era muito difícil, porque naquele lugar em que vivemos não há condições de sobrevivência. Eu ainda pequenininho, a minha vida era andar pelos lixos catando coisa para comer. A minha mãe vivia endemoniada, os demônios pregavam ela dentro de casa, e os demônios já mandavam em nossa família. Eu lembro que muitas vezes o meu pai, ele saía para as encruzilhadas para oferecer sacrifício ao diabo, porque tudo que o demônio andava a fazer dentro da nossa casa, ele obedecia e fazia. Irmãos, nosso lar era um lar terrível. Eu tenho 10 irmãos, 5 homens e 5 mulheres. Nossa casa vivia tão cheia de demônio que eu, com 8 anos de idade, eu contemplava com meus olhos as minhas irmãs se prostituindo com meus próprios irmãos. Nosso lar era um lar possuído pelo diabo. E um dia o demônio chegou para minha mãe, eu com 9 anos de idade. Ele chegou para ela e falou: olha mulher, eu quero o sangue da criança. Se você não dá o sangue dele, você vai ter que dar o seu. Eu lembro que eu estava numa casa de uma mulher, eu não sabia que aquela mulher era evangélica. Quando de repente a minha mãe chegou com a mão para trás, o rosto desfigurado, e ali o demônio rangiu os dentes dentro dela, e ela olhou para mim, o demônio falou: você agora vai me pagar tudo. Ela me pegou sobre os cabelos e arrastou uma faca muito grande, e quando ela enfiou naquela faca no meu pescoço para dar o sangue ao diabo, aquela mulher lá do fundo da cozinha gritou: o sangue de Jesus tem poder. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas hoje eu sei que este sangue é poderoso. E daí daquele dia a minha vida já não tinha mais sentido. Eu passei a ser menino de rua. Eu não entendia porque a minha mãe tinha feito aquilo comigo, mas eu não sabia que também ela era. Eu não sabia que era o inimigo que estava fazendo aquilo, porque Deus sabia que hoje eu estaria aqui contando o que Ele fez em minha vida. Eu vim para a cidade de São Paulo com 14 anos de idade. Eu passei a morar na Praça da Sé. Eu dormia debaixo daqueles bancos, tomava banho naquele chafariz. Muitas manhãs eu não tinha droga para injetar no meu corpo humano. Eu pegava água de esgoto podre, colocava em uma seringa e aplicava sobre as minhas veias para ver se sentia algo de diferente. Quantos dias eu acordava na sarjeta caído, pela overdose de droga ser muito forte no meu corpo. Eu não sabia para onde ia nem o que fazer mais da minha vida. Eu olhava para um lado, para outro. Ali um menino sujo sendo chutado pelos outros, maltratado. E a vida para mim já não tinha mais sentido. Quantas noites eu não passei pelo vale da sombra da morte, drogado. Naquela grande cidade, jogado às traças. Eu passei a traficar droga de Diadema, Capão Redondo, Jardim São Luís, Vila Olímpia, Grajaú. E ali eu comecei a crescer. E por usar droga, eu perdi a minha memória e fiquei louco. Eu comecei a comer lixo e andar pelo meio da rua sem conhecer ninguém. Cabelo grande, unha grande. Eu já não sabia nem quem era eu mais. A minha família me pegou, me levou para o manicômio. Eu fiquei 6 meses internado ali dentro. Eu não conhecia pai, eu não conhecia mãe. E um dia uma serva de Deus pediu para minha família para poder entrar naquele lugar para fazer uma oração pela minha vida. E conta aquela mulher que quando entrou naquele lugar, colocou a mão sobre a minha cabeça e por 1h30 expulsava demônio de dentro de mim. Depois que 1h30 se passou, que eu abri os meus olhos, a primeira pessoa que estava chorando na minha frente com as mãos para cima aceitando Jesus foi a minha mãe macumbeira e feiticeira, que naquela tarde se rendia aos pés do Senhor. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu sempre falo que Jesus complica e depois Ele explica. E eu continuei a vida da maneira que o inimigo tinha determinado. Eu não fiquei com Jesus, eu me converti, mas depois fui embora.
Irmãos, era tremendo, eu tinha uma lábia que enganava todo mundo. Eu fiquei em um hospital durante 4 meses como médico. Eu dava receita, eu fazia de tudo. Eu tinha um livro muito grande que eu vi o nome da doença e sabia o remédio que dava. Eu fiquei 4 meses dando remédio para as pessoas passando como médico. Eu era terrível, o diabo que estava na minha vida, irmãos, dizia ele que era grande. Mas o maior é Jesus hoje que está no meio de nós. Eu lembro que um dia eu estava drogado em uma cidade. E no meu coração eu só desejava o mal. E uma noite eu saí para matar um rapaz. Eu não sabia que aquele moço tinha sido crente. E quando eu cheguei, que arrumei amizade com ele, eu drogado, eu com uma faca muito grande, ele conduziu uma motocicleta e começamos a andar juntos. E quando chegou num lugar escuro, eu falei: moço, vai devagar porque o lugar é perigoso. E quando eu levantei a mão para cima para tirar a vida daquele jovem, com aquela faca na mão para sangrá-lo, a minha mão parou, ficou no lugar em que estava. A minha vista escureceu, fiquei cego instantaneamente. E algo me jogou sobre o chão. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era a oração da mãe daquele rapaz que estava sendo respondida naquele momento, porque seu filho já tinha sido um crente em Jesus, estava desviado, e a promessa de Deus para ela, que trazia o seu filho de volta para a igreja e daria o livramento. E quando eu abri os meus olhos, aquele moço estava chorando. E eu peguei a faca, entreguei nas suas mãos e falei: moço, pode me matar. Ele falou: não posso matar ninguém, porque o dono da vida é Jesus. Foi Ele que deu e só Ele pode tirar. E eu vi as lágrimas caindo dos olhos daquele moço. E ele falou para mim: olha, moço, eu era um crente que cantava na mocidade e saí para o mundo para curtir os prazeres do mundo. Mas mesmo longe do meu Senhor, Ele não permitiu que o diabo tirasse a minha vida. Eu quero dizer para você que quando eu voltar para a minha casa, eu vou voltar para a casa do Senhor, porque eu sei que Ele vive e é fiel para cumprir com a sua palavra. Deus acabava de usar o marginal para trazer o seu escolhido para a igreja. Eu quero dizer a mães aqui, a pais e a pessoas nesta noite: creia que Jesus cumprirá a promessa de salvação na sua família e naquele que você tem entregado nas mãos do Senhor. E eu continuei a minha vida daquela maneira. Irmãos, era terrível. Eu já não sabia mais o que fazer, nem minha família comigo. Foi quando na cidade de São Paulo, eu roubando, fazendo tudo que não prestava, eu conheci um moço. Aquele moço era um homossexual, aonde eu passei a morar junto com aquele moço durante 2 anos. Foi quando nós contraímos o vírus da AIDS. O meu corpo começou a estourar, o cabelo da minha cabeça começou a cair, na minha barriga estourava aquelas bolhas que ninguém conseguia chegar perto de mim por causa do mau cheiro. O meu corpo se inclinou. Eu cheguei a pesar 27 quilos. O médico chegou para minha mãe e disse: olha, minha senhora, o teu filho vai morrer, não tem cura para ele, não há mais solução. A minha mãe chegou para o doutor e disse: olha, doutor, meu filho poderá morrer, mas só se meu Jesus não ressuscitou. Muitas noites de angústia eu passei. Eu lembro que eu trancado dentro de um quarto, eu sabia que eu ia morrer e não havia mais solução para a minha vida, porque eu via a televisão e os rádios falar que aquela doença não havia mais cura. Mas um dia aquelas irmãs do ciclo de oração se juntaram e falaram: irmã Maria, vamos fazer uma campanha de 7 dias pelo teu filho. E durante 7 dias aquelas mulheres oraram, jejuaram e pediu para Deus para me curar. No 7º dia que foram entregar aquela campanha, chamaram a irmã Josefa, ela tem 72 anos de idade. Aquela mulher tremia muito, não conseguia nem se ajoelhar sozinha, até para se sentar tinha que colocar ela no banco 2 pessoas. E falaram para ela: irmã, tu vais entregar a campanha. Eu olhei para ela e disse: essa mulher desse jeito ela não vai conseguir nada. E colocaram a irmã de joelho, e quando colocaram ela de joelho, uma só palavra ela dizia: Jesus eu quero, Jesus eu quero, Jesus eu quero. Quando de repente uma irmã dá glória a Jesus, outra dá aleluia, uma fala em mistério, outra começa a pisotear, outra começa a marchar. Deus começava a mover o seu poder dentro daquela sala, quando de repente aquela mulher que não conseguia se levantar sozinha, ela deu um pulo, se colocou de pé. Eu disse: mãe, o que está acontecendo? Ela disse: filho, é o poder de Deus que está entrando na nossa casa nesta manhã para